Senhor com as irmãos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. A primeira carta de Paulo, no capítulo 1, versículo 16. Já trouxe lá. Está evoluído, né? Versículo 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim: porquanto estais sede santo, porque eu sou santo. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje confesso que eu não pude vir para a EBD, que eu fui fazer o fechamento da lição lá na Assembleia de Deus de Realengo. Já dei várias aulas lá. E os irmãos gostam, me convidaram, fazem aquela festa toda. Mas eu confesso aos irmãos que eu senti falta dos irmãos. Senti falta dos irmãos aqui. Falei, poxa, como é que está lá? Como é que estão os irmãos lá na igreja? Então confesso para os irmãos que eu senti falta dos irmãos. E teve dois temas. O tema da lição e a verdade prática, que ela falou muito ao meu coração. E um dos requisitos do tema da lição, as promessas infalíveis de Deus, estava relacionado ao testemunho do nosso irmão Moisés. Olha, Moisés, eu me comovi. Confesso, meu irmão, que eu me comovi ali sentado, chorando, com o testemunho que o irmão deu. Como falou ao meu coração. E no tema da lição, de outras promessas infalíveis do Senhor, eu falava sobre algumas coisas relacionadas a isso. E a primeira promessa infalível de Deus está relacionada à força que Ele nos dá. Tudo no nosso planeta é baseado na força. Por exemplo, a força que tem nesses bancos que sustenta os irmãos sentados, tem força daí, que sustenta os irmãos. A força da gravidade que nos puxa para baixo, mas nenhuma força ela é tão eficaz como a força que Jesus nos dá para resistirmos às adversidades da vida. Nenhuma força é tão profunda quanto essa. E ainda dentro desse tema, eu falava sobre por que as promessas de Deus são infalíveis. Porque as promessas de Deus, elas nos curam. E vendo o irmão dar esse testemunho, falei, louvado seja Deus, realmente a aula de hoje foi algo de Deus. Porque ninguém cura como Deus cura a sua igreja. Ainda mais uma. Aí, por que as promessas de Deus elas são infalíveis? Porque elas são transformadoras. Você já parou para pensar em cada tipo de pessoa que antes vivia de uma maneira que você olhava e dizia: nossa mãe, esse homem, essa mulher foi capaz de tudo isso mesmo? Mas aí a gente vai ver a mão do Senhor na vida desse homem, a promessa de Deus na vida dele, a promessa infalível na vida dela, e transformando o pior dos homens em fazer um homem santo para louvor e adoração do teu santo nome. Mas o motivo porque a promessa de Deus é infalível, porque ela liberta. Já viu que tem pessoas, eu mesmo tenho um irmão, o irmão Marcos, hoje ele está na Igreja Batista. E o irmão Disseu, o irmão Marcos, irmão, ele ficava caído, assim, eu ficava com pena, porque eu fui criado com ele. E ele ficava caído, de tanto tomar cachaça, ficava caído. E às vezes a gente chamava a família dele, eu ia lá, pegava ele e levava ele para casa. Ele vivia naquela situação. E hoje eu vejo Marcos servindo a Deus, liberto daquilo. Eu vejo que realmente as promessas de Deus, elas são infalíveis. Ela tem poder para libertar
Aleluias! Oh, Jesus maravilhoso! E mais um motivo porque a promessa de Deus é infalível, porque ela é salvífica. Ninguém pode salvar como Jesus é capaz de salvar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aí também, na verdade prática, teve, como hoje é um culto de ação de graça, né? Teve uma coisa também que chamou muita atenção. Foi o propósito de Deus, lá na verdade prática. No último tema, vai falar do propósito de Deus, não foi isso? E a gente às vezes devemos nos perguntarmos: qual é o propósito de Deus na minha vida? Você já parou para se perguntar? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que eu ainda não parti? Às vezes a gente devemos fazer essa autobiografia, né? Olharmos para nós e perguntar: qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? E eu estava falando, o propósito de Deus nas nossas vidas são dois. O primeiro propósito de Deus na nossa vida é que a gente glorifique e exalte o teu nome santo. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer o nome santo do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui na noite desse dia, para bendizer o nome santo do Senhor. Nós não estamos aqui por acaso, nada é por acaso, como alguns físicos vão dizer que o universo foi obra do acaso. Não foi. Nós estamos aqui porque Deus tem um propósito na vida de cada um, para que nós pudéssemos estar aqui, para louvar e bendizer o seu nome santo e poderoso. Aleluia! Glória a Jesus! Segundo propósito de Deus na nossa vida é que nós obedecemos a Deus. Que coisa linda! Tem coisa melhor nessa vida do que nós obedecermos a Deus? Se você não está obedecendo, então desse ano que vai entrar, fala: Senhor, eu quero ser mais grato a Ti, eu quero ser mais obediente à Sua palavra, eu quero Te obedecer mais. Então esses dois temas, eles falaram muito ao meu coração na aula de hoje. E o tema qual nós acabamos de ler, na primeira carta do apóstolo Pedro, nós devemos entender qual foi o motivo que Pedro escreveu essa carta. Primeiro motivo que Pedro vai nos escrever essa carta é para nos encorajarmos, porque, como eu disse antes, ninguém está livre dos problemas da vida. Então ele vai dizer: tenha coragem. Então o objetivo dessa carta, primeiro, é nos encorajarmos a servir o Senhor. Segundo objetivo dessa carta que Pedro ele vai nos ensinar, é nos fortalecermos no Senhor, na força do seu poder. Aí a pergunta que também nós devemos fazer é: como eu posso me fortalecer em Cristo Jesus? Como é que eu faço isso? Aí a resposta mais contundente que eu achei está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, aonde ali eu passei assim ter mais certeza da salvação do Senhor na minha vida. Foi estudando o livro de Mateus, o capítulo 5, o maior sermão do monte, o maior sermão do mundo. A gente vai ver grandes oradores, pastor Martin Luther King, Hitler. Alguns historiadores vão dizer que o discurso dele era muito bom. Então a história está repleta de homens com grandes discursos, mas nenhum discurso foi tão contundente quanto Mateus no capítulo 5. E como Jesus vai abrir esse discurso, é dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Aleluia! Então foi entendendo que eu preciso ser um pobre de espírito, que eu fui entender que realmente Deus, Ele tem transformado a minha vida.
Hoje um dos motivos ainda dentro da aula, falando ainda sobre a oração, a gente ora para quê? Para que Deus ele transforme, para que Deus ele abençoe, para que Deus ele muda a situação. Mas você já reparou que o primeiro objetivo da oração é mudar nós mesmos? É mudar nós mesmos. Através da oração, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Porque a pessoa que ora, ele não vai ter tempo, e ele vai estar tão cheio de Cristo, que as coisas dessa vida vão cada vez mais ficando distantes para ele, e mais perto de Cristo ele vai ficar. Então a oração é para nós melhorarmos na presença do Senhor. Então, Mateus, Jesus ele vai dizer isso: bem-aventurados os pobres. Eu já falei sobre isso aqui. Pobres ali, não é pobre no sentido de não ter dinheiro, porque na língua grega antiga existia dois tipos de pobre. Existia aquele pobre de Marredeci, e existia o pobre como nós temos, existia o pobre pene e o pobre bigode, que está relacionado ao pobre de Marredeci, como eu falei, e o pobre como nós. Ou seja, como seria o pobre como nós? Por exemplo, o pobre, nós somos pobres, mas nós temos uma casa, nós temos roupa, temos alimento, alguns até têm carro, mas nós somos pobres. Mas aquele pobre que Jesus ele está se referindo lá é aquele pobre de Marredeci. E o que esse pobre faz? Ele pede. E Jesus vai dizer aos seus discípulos: vós ainda não recebeste, porque não tem pedido. Então é pedindo a Deus, é se humilhando a Cristo, que nós vamos ver o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso emprego, no nosso bairro, no nosso trabalho. Nós vamos ver Deus operando e fazendo a sua obra. Aleluia! Então a melhor maneira de nós nos fortalecermos em Cristo é viver uma vida de constante humilhação aos pés do Senhor. É por isso que Jesus vai dizer: pedi, batei, buscar e se abrirei. Repare que tem 3 verbos aí. Primeiro verbo é o verbo pedir, segundo verbo é o verbo bater, e o terceiro verbo é o verbo abrir. O verbo pedir está relacionado àqueles que é humilde, porque só humilde é aquele que está aos pés de Cristo, suplicando a Ele para que Deus possa atuar na sua vida de maneira gloriosa. Aleluia! E o segundo verbo, o verbo pedir, bater, está relacionado àquele que é perseverante. Nós, às vezes, nós perdemos é para nós mesmos. A grande verdade é essa. Porque a gente ora 1 dia, 2 dias, 3 dias, a coisa não acontece, o que faz? Desisto. Não vou continuar orando não. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos estar constantemente no pé dele, batendo, pedindo, para que Deus possa operar esse milagre. E a terceira, abrir-se, está relacionado ao quê? A bênção de Deus. Porque depois que tu se humilha, depois que tu bate, aí você vai usufruir das promessas de Deus na sua vida. E agora a segunda maneira de Deus, de nós nos encorajarmos, melhor maneira de nós nos encorajarmos, está lá no primeiro capítulo de Josué, no versículo 9, onde Deus vai dizer para ele: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então a melhor maneira de nós enfrentarmos os problemas, as dificuldades da vida, é tendo coragem. Como? Estando em Cristo. Porque se tu está em Cristo, Deus vai te dar força para você vencer tudo que você precisa vencer neste ano que
vai entrar. Aleluia. Mas Pedro, ele vai dizer isso aqui ainda: seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Nós sabemos que a santidade do Senhor é diferente da nossa. Santidade para nós, se eu perguntasse aos irmãos, o que é santidade para os irmãos iam levantar as mãos e iam dizer: santidade é separação. Está certo, está errado não. É o ato de se separar, ou de ser separado. Então, a santidade de Deus não está baseada nisso, porque quem pode separar Deus de alguma coisa? E como Deus esteve no pecado para que seja separado? Então, a santidade de Deus está relacionada ao caráter dele: misericordioso, justo, benigno, amoroso. E são essas características que Deus tem, que Pedro está chamando a nossa atenção. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, verdade seja dita, a gente pega aquele versículo de João 8,36, onde Jesus vai dizer: o que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A gente aplica isso na vida das pessoas, mas às vezes não aplicamos na nossa. Como isso, irmão Adenilson? Eu vou explicar. Se você virasse por um jogador Cristiano Ronaldo e perguntar a ele assim: Cristiano Ronaldo, quem foi o melhor jogador de todos os tempos? Ele vai dizer: só eu. Porque para ele, ninguém foi melhor do que ele. Ele nesse ramo, no ramo futebolístico, ele foi o melhor de todos os tempos, no conceito dele. Ele conquistou o mundo do futebol. Se você for olhar, perguntar a um empresário, tipo Elon Musk, ele vai dizer que conquistar o mundo todo é o que ele já tem produzido. Eu vi a altivez daquele homem. Quando ele lançou o primeiro foguete, né, a empresa dele, ele disse: ó, eu já estou a um ponto que daqui a pouco eu estou chegando no céu e tocando em Deus. O Senhor tem misericórdia. Ele acha que ele vai conseguir o céu pelo foguete. E não é subindo que você consegue o céu, é você descendo. Aleluia. O céu não é para quem sobe, o céu é para quem desce na presença de Deus. É para aquele que reconhece a grandeza do Senhor e o seu estado de pobre e necessitado que é. Então, o reino dos céus não é subindo que tu ganha. Você sabe qual é a primeira coisa que o avião ele vai fazer para sair de uma turbulência? Não é embicar o bico para cima não, é embicar o bico para baixo. Porque ele perder a altitude, que ele vai conseguir se estabilizar e subir novamente para poder fazer o seu trajeto. Então, no reino dos céus, diferente do reino do mundo, não é você subindo que você é Deus, é você descendo na presença dele que você consegue contemplar a glória do Senhor. Então, a gente às vezes aplicamos isso na vida dessas pessoas, de um grande empresário, de um grande esportista, mas esquecemos de aplicar isso também em nossa vida. Por quê? Porque às vezes são mínimas coisas, atitudes erradas que nós tomamos, que faz com que a gente venha ter o caráter do mundo, em vez de ter o caráter de Cristo. Como isso? Mentindo. Porque a Bíblia, ela vai falar de 3 mundos: o mundo cósmico, que é o universo, que saiu da boca de Deus, que toda a gente, através da sua fala, todas as coisas foram formadas. O mundo, no sentido de pessoas, quando a Bíblia vai dizer, Deus amou o mundo, então ele está dizendo que Deus amou as pessoas. E quando a Bíblia vai dizer, Deus não amou o mundo, Deus não ama o mundo, está falando do sistema corrompido que está aí, que nós, como servos do Senhor, devemos abominar essas coisas. E às vezes, em alguns atos, nós tomamos a característica do mundo. Como eu disse, quando mentimos, quando enganamos, porque tem crente, infelizmente, que engana o outro, que mente para o outro, que tenta tomar aquilo que é do outro, que é desonesto
como esposo e com esposa, que são desonestos com filhos, com vizinhos. Então, nós dizemos que o homem está querendo conquistar o mundo e perder a sua salvação, mas esquecemos das coisas que às vezes a gente faz que entristece o Senhor. Então, que nesse ano, Pedro, ele veio nos chamar a isso, que nesse ano que passa, que vamos entrar, que nós possamos olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, eu sou grato a Ti. E como é que eu posso me expressar essa gratidão? Quando eu procuro viver a santidade de Deus. Nada é mais prazeroso para Deus quando Ele olha para dentro de nós e vê que Ele forjou em nós o seu caráter. Deus, Ele não está preocupado com as coisas que nós vamos conquistar nesse mundo. Deus, Ele está preocupado com quem somos. Aleluia. O que nós nos tornamos. Então é isso que Pedro vai nos alertar aqui. Seja santo e santidade do Senhor, como eu falei. Primeiro, ser misericordioso. Hoje lá no lugar onde eu estava, a gente estava lanchando, aí chegou um morador de rua, o pastor Ailton, muito meu amigo, virou e falou: Edmilson, resolve aí. Falou: não pode deixar. Aí eu: por não, bebê, o que houve? Ele: poxa, não tem nada para comer não. Claro que tem, fica aqui, chega aí. Você quer comer aqui, quer um café, quer um pão, o que você quer? Eu vou fazer um negócio aqui e vou te dar. Então, ser misericordioso é você colocar o seu coração na necessidade do outro. E às vezes nós somos indiferentes com as pessoas, e aí fica difícil de Deus atuar em nossa vida. Lembra o caminho de Neemias? A Bíblia vai nos ensinar que quando ele chega para o seu irmão Ananis, quando ele olha para ele, vai olhar para ele e vai dizer: olha, como é que está Jerusalém? E ele vai dizer: está tudo destruído. Ele poderia pensar: ah, tá bom, eles estão lá, acabou lá, eu estou aqui na presença do rei, está tudo tranquilo, não falta nada. Mas ele teve empatia ao problema do outro. Como é que eles estão? Está tudo destruído. A Bíblia vai dizer que ele colocou-se, sentou. Primeira atitude dele foi chorar, depois foi se lamentar, depois foi orar, e depois ele foi jejuar. E Deus ali começou a fazer algo glorioso através da vida dele, quando ele aplicou na sua vida a misericórdia para com o outro. Então, como a nossa irmã Silvinha falou aqui, que esse ano ela quer trabalhar mais para Jesus. Então, trabalhar para Deus é você se compadecer com a dor do outro, é você ser mais humano. Então é isso que Deus quer, que nós nesse ano nos tornemos pessoas melhores nele, para a glória e louvor do teu santo nome. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.